nós temos que nos acostumar a buscar a direção de Deus nas mínimas coisas, para que nós tenhamos habilidade de ouvir a sua voz quando tivermos que tomar grandes decisões. Amém? Então você não vai aprender a ouvir a voz de Deus quando você tem que buscar alguém para casar somente. Você tem que ouvir a voz de Deus nas pequenas coisas, no dia a dia, nos detalhes. E Deus se importa conosco nos mínimos detalhes. Amém? E hoje eu quero falar, em continuação a isso, sobre como essa vontade, ela se manifesta em nós. Qual é o procedimento de Deus conosco, né? Então, se nós cremos que Deus tem um plano para as nossas vidas, e que Ele está no controle de tudo, por que algumas pessoas acham que é tão difícil conhecer a vontade de Deus? Por que elas acham isso? Tem uma explicação para isso. Tem uma explicação do porquê que pessoas acham que é difícil conhecer essa vontade de Deus. Então eu quero começar lendo o Salmo 37, versículo 23. Quem puder, por favor, abra na sua Bíblia. Eu acho que vai ser colocado aqui na tela também. E vamos lá. Diz assim: o Senhor firma os passos. Diga passos. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Então preste atenção. O Senhor firma os passos. Isso significa que a vontade de Deus, embora tenha um plano traçado do início ao fim, o que o Senhor vai estar te comunicando é o próximo passo. Então, a revelação da vontade de Deus, ela vem na nossa direção passo a passo. Ele conhece toda a trajetória, mas Ele não vai entregar tudo, porque talvez nós não tenhamos maturidade para entender as decisões e desafios que teremos que enfrentar no meio da caminhada. Olha, eu quero dizer a vocês, se quando Deus me chamou para o pastorado, eu soubesse tudo que eu tive que passar até o dia de hoje, eu não sei se eu tinha abraçado a causa. Graças a Deus, hoje temos uma igreja linda, um povo abençoado, mas nem sempre foi assim. O nosso início foi muito difícil. Deus estava nisso? Estava, mas as dificuldades também estavam. De toda sorte, as dificuldades também estavam. Então Deus conhece toda a jornada e o que vai acontecer no meio do caminho. Mas Ele não está interessado em te revelar tudo. Ele está interessado em te revelar o próximo passo. Porque se Ele te entregar o mapa inteiro, você abandona Deus. Mas Ele quer te manter por perto. Então Ele te dá o próximo passo, para que você possa estar buscando agora. Qual é o próximo passo? Deu mais um passo, vai de novo buscar. E aí você vai construindo essa caminhada com Deus. Amém? A Bíblia fala também no Salmo 119, versículo 105. Olha o que a palavra diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então agora eu vou responder aquela pergunta: por que tem pessoas que, mesmo sabendo que Deus tem um plano para a sua vida, acham tão difícil conhecer a vontade de Deus? Porque estão nutrindo nas suas cabeças uma crença equivocada de que, por exemplo, se você está passando por uma situação, você está buscando em Deus encontrar uma luz no fim do túnel. E Deus não está propondo uma luz no fim do túnel. Ele está propondo uma lâmpada para o teu próximo passo. Vou repetir. Talvez você esteja buscando: Senhor, eu quero uma estratégia onde você enxergue o fim. E Ele tem: lâmpada para os teus pés é a tua palavra. E essa lâmpada para os teus pés também
vai iluminar o teu caminho. Então, Deus não está preocupado com o fim do túnel. Ele não está preocupado com o ponto de chegada. Essa é a nossa preocupação. Mas Ele está preocupado em saber como você, nessa jornada, nessa trajetória, você vai depender dEle ou não. Eu já disse isso milhares de vezes e vou continuar falando. Tudo que Deus quer, mais quer, se existe uma obsessão da parte de Deus, é que nós dependamos dEle, que nós creiamos nele, que nós estejamos vulneráveis a Ele. E tudo que o homem mais quer é não depender de Deus, é não depender de ninguém, é depender somente de si mesmo, ter independência total de Deus e qualquer pessoa. Por isso que tem pessoas que se atiram, por exemplo, no trabalho, achando que ali eles vão conquistar uma independência, que eles não vão precisar depender de ninguém. Eu já ouvi pessoas falando assim: pastor, quando eu tiver dinheiro e fizer uma poupança gorda, primeiro eu vou trabalhar, daí depois eu vou me dedicar ao ministério. Não vai te dedicar nunca, porque não é assim que funcionam as coisas do reino. Não é assim que funciona. Quem viabiliza é aquele que envia, não é aquele que é enviado. Amém? Por isso, o soldado que é regimentado para a obra de Deus, ele não se preocupa com as coisas da terra, porque ele se preocupa em agradar aquele que o arregimentou. Está lá em Timóteo. Então, queridos, qual é a palavra-chave para nós avançarmos no conhecimento da vontade de Deus? E essa palavra chama-se vulnerabilidade. Deus só vai revelar a sua vontade, a sua vida, na mesma proporção que você se tornar vulnerável a Ele, nos mínimos detalhes, em todos os passos. Amém? João 3,8. Olha o que Jesus fala aqui. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então, o vulnerável, ele é direcionado pelo Espírito. Ele não sabe nem de onde ele saiu e às vezes nem sabe nem para onde ele está indo. Mas ele se coloca vulnerável para ser guiado pelo Espírito Santo. Amém? Eu quero ler com vocês aqui em Gênesis 12:1, vai abrindo aí. Então, assim, o bom pastor, que é Jesus, ele vai te guiar de duas formas. Primeiro, através da sua palavra, que é lâmpada para os teus pés, vai iluminar o teu caminho. E segundo, a própria testificação do Espírito, o próprio convencimento que ele traz no teu íntimo. Vamos ver aqui como foi a promessa e o comando que Deus dá para Abraão. Todo mundo conhece isso, mas eu quero te mostrar algo que eu estava meditando hoje. E Deus me mostrou algo tão poderoso, me trouxe uma clareza, e eu quero comunicar a vocês hoje também. Vamos lá, Gênesis 12:1. Olha o que Deus fala. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Para onde ele ia? Para onde Deus falasse. Não tinha destino no GPS de Abraão. Você sabia disso? Ele simplesmente sai em obediência. Olha, eu vou sair da casa do meu pai, vou sair da minha parentela e eu vou ir. Vai para onde? Não sei. Para onde o Senhor me mostrar. Mais ou menos assim acontece quando nós somos direcionados pelo Espírito. Mas quer ver que interessante? Ele continua falando, ó, de ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o teu nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã,
levou Abraão consigo Sarai, sua mulher, e Eló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as pessoas que lhe acresceram em Harã. Agora presta atenção. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. O que representa Canaã? A terra da promessa. Canaã é como era dado o nome à antiga Palestina, ou território de Israel. Era chamado de Canaã. Então Abraão, o primeiro hebreu, aquele que saiu pela fé, mas se moveu debaixo de uma promessa, saiu e chegou na terra da promessa. Talvez, no pouco conhecimento bíblico de algumas pessoas, alguns se dão conta que a terra prometida, Canaã, ou a terra da promessa, isso é um evento, essa busca da terra da promessa, é um evento que se deu somente após o deserto, né? O pessoal saiu do Egito e aí foi para o deserto em direção à terra da promessa. Pois é, mas Abraão, que foi chamado antes, que veio antes, ele saiu sem saber para onde ia, mas ele saiu debaixo de uma promessa, e por causa disso, ele saiu e chegou em Canaã, na terra da promessa. Então, quando você age, quando você sai direcionado, debaixo de uma promessa, mas direcionado pelo Espírito Santo, e o Senhor vai te mostrando o caminho no caminho, amém? Ele vai te revelando o caminho no caminho. Aonde é que você vai chegar? Na terra da promessa. Eu não sei qual é a tua terra da promessa, se é uma conquista de um casamento, se é na conquista de uma situação profissional melhor, se é numa grande mudança de vida, se é numa conquista, sei lá, profissional, financeira, intelectual, emocional, não sei, ministerial, espiritual, não sei qual é a grande conquista que você está buscando, mas você só vai sair de um ponto e chegar no lugar certeiro, que é a terra da promessa, se você sair vulnerável aos passos que Ele for te dando no caminho. Amém? Quem está pegando aí? Glória a Deus. Abraão se moveu pela promessa. Saiu e chegou aonde? Canaã, que hoje seria o território de Israel. Então, por que mais tarde o povo de Israel ficou 430 anos no cativeiro? Depois 40 anos dando círculo no deserto. Eu vou te explicar. Ele ficou assim por causa do pecado de Abraão. Abraão pecou e pecou feio. Isso deu legalidade para algumas maldições hereditárias entrarem nos seus descendentes. Deus prometeu uma grande multidão para Abraão? Sim. Mas essa grande multidão foi amaldiçoada por causa do pecado de Abraão. Quer ver? Eu quero ler antes disso, Êxodo 20, versículo 4. Aqui fala de um dos 10 mandamentos, se eu não me engano é o terceiro. De um dos 10 mandamentos do Senhor. E olha o que ele diz: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não os adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso. E aqui ele traz uma instrução. Gente, essa instrução aqui, tem gente que acha que aquelas pedras escritas pelo próprio Deus, elas tinham só assim, não matarás, não adulterarás, não farás mais. Não, tinha todo esse texto que está aqui em Êxodo, estava escrito lá. Literalmente, isso aqui foi escrito por Deus, não por Moisés. Então, o que ele diz aqui? O que Deus falou? O que Deus escreveu
em cláusula pétrea, na pedra, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, o que acontece? Abraão pecou. Aí você vai dizer assim, mas pastor, os 10 mandamentos foram entregues para Moisés. Isso foi muito depois de Abraão. Sim. Mas será que Abraão tinha mandamento e lei para obedecer? Será que Deus, quando estabeleceu um povo sobre a terra, Ele estabeleceu um povo sem lei? Não. Quer ver? Gênesis 26:5. Vamos voltar na Bíblia agora, um livro. Aqui Deus estava dando uma bênção para Isaque, filho de Abraão. E no comentário Deus fala o seguinte: porque Abraão obedeceu a minha palavra. Opa, já tinha palavra com Abraão? Já tinha palavra. Obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos. Opa, Abraão tinha mandamento para guardar, mesmo antes de Moisés? Sim. Os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Abraão já tinha tudo isso antes de Moisés. Mas como assim, pastor? Entenda uma coisa, quando Deus deu a lei a Moisés, naquele episódio Deus estava dando a lei escrita, a Torá escrita, mas a lei oral existe muito antes de Moisés. A lei oral vem lá de Adão, porque a palavra a Bíblia diz que Jesus Cristo, que é a palavra, é o mesmo ontem e será eternamente. A palavra não muda. Aquela lei não começou em Êxodo 20, não começou no Monte Sinai. A palavra oral já estava sendo dada. Vocês lembram que Abraão teve um encontro com Melquisedeque? Vocês lembram disso? A palavra Melquisedeque vem de Melquisedeque. Tsedeque é a lei, significa a lei de Deus. Melquisedeque, a Bíblia diz que esse homem, rei de Salém, não tinha genealogia, e Salém, entende-se Jerusalém, não tinha genealogia, não tinha histórico, não tinha nada. Por quê? Porque essa era uma figura de Cristo, mas o Melquisedeque, na verdade, não é uma pessoa. Melquisedeque é uma função, e a função do Melquisedeque é guardar a lei oral e passar de geração em geração. Então, no decorrer da história, teve vários Melquisedeques. Por isso que a Bíblia diz que hoje nós não estamos mais debaixo de um sacerdócio levítico. Lá em Hebreus fala que nós estamos debaixo de um sacerdócio aos moldes de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, todos nós temos a inscrição da lei no coração e aguardamos. E passamos de geração em geração, embora a lei do Senhor está escrita hoje também. Amém? Então, Abraão andava na lei do Senhor. E aquilo que Deus deu a Moisés no Monte Sinai por pedras, aquilo já era papo de Deus com o homem desde Adão. Aquilo já era conteúdo do discipulado de Deus desde Adão. Isso foi sendo passado de geração em geração, a lei do Senhor. Amém? Como é que vocês acham que Moisés teve a capacidade de escrever o livro de Gênesis? Ele não viveu essa época. Como é que ele sabia tudo como foi a criação e aconteceu? Porque sim, a lei oral era passada de geração em geração, até o dia que Deus mandou, escreve. Nós vamos eternizar isso aqui. Amém? Agora, mesmo assim, Abraão pecou quando disse que Sara era sua irmã para Abimeleque, rei de Gerar. Abre aí Gênesis 20. Olha esse episódio que Abraão viveu. Olha o que aconteceu com ele.
Partindo Abraão dali para a terra do Neguebe, habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerar. Disse Abraão de Sara, sua mulher: ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse: vai ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não havia possuído, por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse: é minha irmã? E ela também me disse: ele é meu irmão. Com sinceridade de coração e na minha inocência foi eu quem fiz isso. Respondeu-lhe Deus em sonho: bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso. Daí o ter impedido de eu pecares contra mim e não te permitir que a tocasse. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, pois ele é profeta, e intercederá por ti e viverá. Se porém não lhe a restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo que é teu. Levantou-se Abimeleque de madrugada e chamou todos os seus servos e lhes contou todas essas coisas. E os homens ficaram muito atemorizados. Então chamou Abimeleque a Abraão e lhe disse: que é isso que nos fizeste? Em que pequei eu contra ti para trazeres tamanho pecado sobre mim e sobre o meu reino? Tu me fizeste o que não se deve fazer. Disse mais Abimeleque a Abraão: que estavas pensando para fazeres tal coisa? Respondeu Abraão: eu dizia comigo mesmo: certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa da minha mulher. Por outro lado, ela de fato é também minha irmã, filha de meu pai e não de minha mãe, e veio a ser minha mulher. Quando Deus me fez andar errante pela casa de meu pai, eu disse a ela: este favor me farás, em todo lugar em que entrarmos, dirás a meu respeito: ele é meu irmão. Então Abimeleque tomou as ovelhas, bois, presta atenção, tomou ovelhas e bois e servos, e os deu a Abraão, e lhes restituiu Sara, sua mulher. Disse Abimeleque: a minha terra está diante de ti, habita onde melhor te parecer. E a Sara disse: 10.000 ciclos de prata, dei, aliás, 1.000 ciclos de prata a teu irmão, será isto compensação por tudo quanto se deu contigo, e perante todos está justificada. E orando Abraão, sarou Deus Abimeleque, sua mulher, suas servas, de sorte que elas pudessem ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Agora, pasmem, quando nós lemos esse texto, nós pensamos assim: Abraão chegou em Gerar, encontrou Abimeleque, fez uma meia-verdade, que na verdade é mentira, né? Deu um migué no Abimeleque, e ficou lá de: agora eu sou cunhado do rei. Quando a gente lê esse texto, a gente tem a impressão que isso durou um dia ou dois. Sabe quanto tempo durou essa situação? Alguns autores históricos relatam que essa situação, onde Abraão estava se passando por cunhado para obter favor financeiro e colocando sua mulher como mercadoria para que ele ficasse vivo e ganhando prestígio naquele reinado. Alguns historiadores falam de 5 a 10 anos. Já havia até historiadores falando que Abraão ficou 10 anos se enriquecendo naquela terra em cima de uma mentira. Qual o resultado disso? Deus visita a maldição dos pais dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Gerar era uma cidade-estado que ficava, não sabemos exatamente, mas parece que pertencia ali na divisa Egito e Palestina, ou antigo Israel. E ali Abraão se enriqueceu. Ali Abraão, com o dinheiro da mentira, ele ficou muito rico naquele lugar. Depois o seu filho Isaac fez a mesma coisa. Diz que Rebeca também era sua irmã. Então,
A primeira geração, Isaac, errou. Segunda geração, Jacó. Jacó aprendeu a se tornar um enganador, não é? Jacó terminou seus dias aonde? No Egito. Depois veio os 12 filhos de Jacó, dentre eles José, que já era a terceira geração de Abraão. E eles foram todos para o Egito. Mas depois o faraó morreu e já não sabiam mais quem era José e a história de José. E aí os filhos, os bisnetos de Abraão, ou tataranetos de Abraão, já ficaram pelo Egito e começou o tempo da escravidão. Deus visitou o pecado de Abraão na sua descendência. Quero te dar aqui um bônus extra aqui. Quando alguém erra, ele pode atrair maldição para si, mas principalmente a visita da maldição que está aberta vai ser nos teus filhos. Cuidado. Cuidado. Então, nós vemos que o Egito, aquela situação do Egito, eles ficaram 430 anos como escravos. E depois 40 anos no deserto, dizendo, olha, nós queremos ir para Canaã, nós queremos ir para a terra da promessa. Só que eles não chegaram pacificamente. Ficaram apanhando e trabalhando 430 anos, depois no calor do sol do deserto, e depois chegaram lá e muitos morreram brigando e guerreando para a conquista do território. Sim, tudo isso poderia ter sido evitado se Abraão tivesse guardado de fato todos os mandamentos. Mas aqui ele cometeu um erro grave. Ele abriu uma porta de maldição que se instalou na sua família. Amém? Então fique atento. Fique atento. A hora está terminando. Eu quero ler o último texto e voltando para o nosso tema da noite. Aproveitando esse gancho ainda de Abraão. E agora os seus filhos, a sua descendência que foi para o Egito. E lá eles ficaram pobres. Tudo bem, saíram com riquezas, mas eles passaram 430 anos debaixo de açoites e muita pobreza e muito trabalho escravo. Quando eles conseguiram, através de Moisés, Deus levantou um libertador, Moisés, para tirar o povo do Egito, eles também estavam indo em direção à terra da promessa. Mas agora numa situação diferente, por quê? Eles estavam se movendo não debaixo de uma promessa, como foi o caso de Abraão, que estava lá em obediência, sai da tua terra, sai da tua parentela, e ele saiu ao esmo e chegou na terra da promessa. Não, eles estavam saindo agora debaixo de uma situação de prisão, uma situação de maldição, uma situação de deserto, que é conserto, que é restauração, uma situação de guerra para poder realmente agora, porque não existe território desocupado, a terra da promessa ficou desocupada pelos seus verdadeiros, vamos dizer assim, destinatários, e a terra da promessa ficou cheia de inimigos, cheia de gigantes, e agora eles teriam que ainda lutar para tomar o território novamente. E aqui eu quero trazer que mesmo uma pessoa que está talvez colhendo uma colheita amarga de decisões erradas, mesmo assim, Deus tem o próximo passo para que você chegue na terra da promessa. Deus tem instrução. Não importa se você está limpo, vivendo a promessa, tranquilo, estou indo, vulnerável a Deus. Mesmo assim, se você passou por um cativeiro em alguma área da tua vida, se você passou por um deserto em alguma área da tua vida, mesmo assim Deus tem instrução, o próximo passo para você chegar do outro lado, para você chegar no teu destino, naquele lugar que Ele gostaria que você chegasse, que você está sonhando, que você está buscando, amém?
Eu quero ler um texto aqui em Números 9:15. Olha como também o povo, saindo do deserto, indo em direção à terra, também teve que se colocar vulnerável. Vulnerável ao próximo passo de Deus. Olha o que Números 9 fala. 9:15. No dia em que foi erigido o tabernáculo, a nuvem cobriu, a saber, a tenda do testemunho, que é o tabernáculo, também é chamado de tenda do testemunho. E à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo. A nuvem cobria e de noite havia aparência de fogo. Quando a nuvem, aquela que estava sobre o tabernáculo, se erguia sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha, e no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel se acampavam. Segundo o mandado do Senhor, os filhos de Israel partiam e, segundo o mandado do Senhor, se acampavam. Por todo o tempo em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Preste atenção, quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Às vezes, a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo. Então, segundo o mandado do Senhor, permaneciam, e segundo a ordem do Senhor, partiam. Às vezes a nuvem ficava desde a tarde até a manhã. Quando pela manhã a nuvem se erguia, punham-se em marcha, quer de dia, quer de noite. Erguendo-se a nuvem, partiam. Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por 2 dias, ou 1 mês, ou por mais tempo, enquanto parava sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados e não se punham em marcha, mas erguendo-se ela, partiam. Segundo o mandado do Senhor, se acampavam, e segundo o mandado do Senhor, se punham em marcha. Cumpriu o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. Então, gente, é muito claro, eles estão aqui, a nuvem está aqui, a nuvem se levantou, todo mundo recolhe, porque a nuvem vai andar. Se a nuvem andar 10 dias, eles vão andar junto com ela. A nuvem parou, a nuvem baixou. Se a nuvem ficar 1 dia só, 1 mês, ou 1 ano, então a nuvem, quando ela se movia, o povo se movia. Quando ela parava, o povo parava. Tudo isso segundo o mandado do Senhor. Agora, te pergunto, Deus deu um mapa? Não. Deus só queria vulnerabilidade à nuvem. Deus deu uma dica, ó, vocês vão ficar 40 anos subindo nuvem, descendo nuvem, indo para lá e para cá. Deus falou isso? Não. Ele só falou o seguinte: vocês vão aprender, segundo o meu mandado, a me obedecer, a ouvir a minha voz, se tornarem vulneráveis, e o próximo passo sou eu quem dou. Essa nuvem, ela é uma palavra em hebraico, não vou falar aqui agora, não vem o caso, mas ela significa nuvem teofânica. O que é isso? Teofania é uma expressão muito usada na teologia, que significa uma manifestação do próprio Deus na terra. Então essa nuvem, ela era a manifestação do próprio Deus na terra, dizendo: quando eu erguer a nuvem, vocês vão andar. Quando a nuvem parar e baixar, vocês param. Vocês não vão saber se vai ser um dia. Vocês não vão saber se vai ser de dia ou de noite. Vocês não vão saber quanto tempo vocês vão caminhar e quanto tempo vai ficar parado. Mas é nesse tempo de deserto que eu vou ensiná-los a obedecer. É nesse tempo de deserto que eu vou ensiná-los qual é o próximo passo. Amém, queridos? Então, o que nós
precisamos hoje entender que não tem um plano final para as nossas vidas. Em Deus tem, mas aqui não. Aqui Deus quer que você, independente se você está no deserto, você siga a nuvem e as orientações dele, ou se você está recebendo a promessa, se movendo na promessa, você vai, mesmo sabendo que o Senhor não te mostrou ainda, porque Ele vai te mostrar. Eu quero dizer para vocês que isso exige da nossa fé, exige da nossa maturidade espiritual. Mas nunca pense em buscar uma luz do fim do túnel. Isso é uma crença equivocada. Lâmpada para os teus pés é a palavra. E a nuvem hoje é o Espírito Santo se movendo em nós. Então a cada passo, você consulta a nuvem. Vamos, Espírito Santo, ou vamos ficar parado? Para que lado nós vamos? Quantos passos? Paramos agora, avançamos, vamos de novo. O Senhor quer te ensinar a depender dEle nas mínimas decisões. Amém, queridos? O Senhor quer te ensinar a depender dEle nas mínimas decisões.